Salve, nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar aí da sabatina de ontem do seu Duílio, né, que acabou explicando sobre a gestão dele. Eu postei um vídeo falando sobre isso, mas enfim, vamos ver aí o que os comentaristas, né, analisaram aí os comentários do seu próprio Duílio. Vamos ver aí o que eles pensaram sobre tudo aquilo, William Tavares, Zé Elias e companhia. Coletiva de Duílio Monteiro Alves. Falando da situação financeira, administrativa, fez comparações aí com o Flamengo, com o Palmeiras, uma roda de jornalistas previamente selecionados. E a ESPN foi representada lá pela Lili Nascimento, que também questionou o presidente do Corinthians. Vamos pegar alguns trechos e pela repercussão que eu estou vendo aqui, porque não deu para acompanhar tudo, a gente está aqui na preparação para o programa e tal, começou às 11h30, mas a repercussão aqui não é muito boa. Vamos analisar, vamos lá. Mais profissional do que o Corinthians, não foi, mas não ganhamos. Os times que você falou tiveram sucesso no campo. Essa é a diferença. Mas eles têm dívida menor que o Corinthians, né? Sim, mas são bem menores que o Corinthians, né? O Flamengo fez sua lição de casa lá atrás. O Palmeiras, a dívida, quando a gente fechar aqui, não vai ser muito diferente, não. Não sei se vocês têm conhecimento da dívida deles, mas deve estar no mesmo patamar da gente. Então, assim, organização igual essa, eu acho que não tem nenhum clube do mundo. Desculpa, nenhum clube do Brasil. O Flamengo fez sua lição de casa há muito tempo com o Bandeira de Melo, fez um excelente trabalho, foi chamado de cheirinho, tentaram expulsar ele do conselho e hoje está o resultado do trabalho dele aí. Estão colhendo os frutos, mas ele teve que passar por isso, ele teve coragem de fazer isso, que era o que o Flamengo precisava naquele momento. São Paulo contratou 2 jogadores com um salário, sei lá quanto, acima de 1 milhão. No dia seguinte que perdeu para nós aqui, numa semifinal. E se não ganha o campeonato? Ganhou, tá tudo bem, mas e a conta? Vai chegar. Hoje, a nossa receita ela é maior do que a dívida. Então, isso no mercado financeiro representa muito, né? Os juros foram pagos, parte do principal foi pago, o acordo da Caixa está em dia, como nunca esteve, hoje está 100% em dia. São 75 milhões de reais só esse ano, só de pagamento da Arena. Em termos de gestão, ela é, na minha opinião, gestão, eu falo, financeira, jurídica, toda essa parte, nós recuperamos muito o clube. Nós temos hoje uma receita de 1 bilhão. Qual clube no Brasil tem? O Flamengo teve. Em São Paulo, nunca nenhum teve. Ainda está muito longe de ser equacionada e você termina uma gestão sem títulos. Quais argumentos você tem contra quem diz que você foi o pior presidente da história do Corinthians? Que o título dessa gestão seria pagar contas. Piada. Essas comparações com o Flamengo, com o Palmeiras, olhando o que foi o ano também no Corinthians, essa referência ao São Paulo. Isso aí vai sempre pelo caminho errado, né? Porque, Pedro até lembrou que a gente está falando do Bandeira e tal. O Bandeira ganhou lá, teve Copa do Brasil, teve título carioca, teve classificações para Libertadores. Esse ano o Corinthians não vai para Libertadores. Aliás, o Corinthians ontem empatou 41 pontos, nesse momento ainda briga para não cair. Zé Elias. Não, se a administração fosse tão bem assim... que não está devendo para ninguém. Eles não teriam vendido esses 4 jogadores. Robert Renan, ele não teria vindo a público e falado assim, ainda bem que o Corinthians tem o Zenit. Se estivesse tudo bem, o Corinthians não teria vendido nenhum jogador de 18 anos. Se eu não me engano, o Pedro, né, que está aí agora, 17 anos, já foi vendido para o Zenit. O Robert Renan, que poderia ser um futuro, já foi vendido para o Zenit. Qual é a dívida? Ah, não, nós pagamos a multa. Então você não pagou a dívida, porque a dívida continua. E você tem multa lá, multa sobre multa. Então, pelo que eu entendo, né? Pode ser que eu esteja falando que o Corinthians besteira, não pagava, né? nem a multa, não pagava nem juros e tal, e era uma bola de neve. Não, mas depois de quantos anos o Corinthians está fazendo a negociação ainda com a Caixa? Pô, tá aberto. Foi 2014? Foi para a Copa. Eu não sei. Estão abertos os números? Como foi feita essa negociação? Deixaram a todo mundo ver? Os torcedores sabem como foi feita os juros? Quanto tempo? Se prolongou?
Quanto que o Corinthians vai pagar de juros? Porque não adianta nada, eu pago 75, mas só que você aumenta o percentual de juros e aumenta o ano, esse 75 ele vai aumentar, de 75 ele passa a 100, 120, né? Porque dependendo do que você vai prolongar, é isso. Ah, paguei 75, mas você pagou todos os juros? Tudo aquilo que você estava devendo de juros para você começar a amortizar a dívida e não ter mais juros? Sabe? Não, beleza, cadê as contratações? Eu não vi a entrevista. Alguém perguntou sobre as contratações? Como foram feitas as contratações? Por que o Corinthians tem empréstimos com empresários? Por que o Corinthians vendeu e contratou vários jogadores, dando contrato de 4 anos aos jogadores que estavam em escanteios? Aí eu vou falar, o Jonathan Cafu, o Marlon. Jogadores com salários altíssimos, né? Marlon. Estava no mercado, não teve que pagar para contratar, mas tem luva, tem tudo Marlon, isso. que está no Cuiabá hoje, que veio para o Corinthians, nunca jogou no Corinthians. Foi emprestado para tudo quanto é lugar e nunca jogou no Corinthians. Uma série de outras coisas que aconteceram, os treinadores, troca de treinador, comissões pagas. Se a administração é tão bem feita assim, abre tudo. As comissões que foram pagas aos empresários. Quem são os empresários que controlam ou que têm maior número de jogadores dentro do clube? Abre tudo. Abre. Já que por exemplo, vende sempre para o Zenit. Sim. Quem é? Quem foi? O empresário, eu não sei. Eu não sei quem é o empresário desses jogadores, mas independente de quem quer que seja, abram as coisas. Então abre lá a questão das negociações, como é que foram feitas, as comissões que foram pagas aos empresários, quanto tempo. Aí você vai entender por que o Corinthians não consegue contratar jogadores. Porque se a gestão ela foi tão cheia de sucessos assim, não, nós dobramos, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Receita de 1 bilhão. Receita de 1 bilhão. Então por que vocês não contrataram? Porque há 2 anos atrás vocês pediram ajuda para Townsend, né? Townsend. Para trazer o Paulinho. Sim, e depois disso vocês não fizeram grandes contratações. Não, o Corinthians teve que arcar, né? Porque a Townsend saiu de cena, deu errado e o Corinthians teve que arcar com isso. Tem muitas coisas que... Aí ele quer se comparar quem trabalha sério. Tem muitas coisas aí que precisam ser explicadas em relação a como é a gestão do dinheiro do clube. Ele precisou falar muito dos outros para tentar responder sobre o que ele não fez. Isso. Então, assim... Essa coisa do São Paulo, inclusive, vou passar para você, Bia, né, para o Bubu também. Essa coisa da comparação, inclusive, com o São Paulo. O São Paulo contratou 2 jogadores, o Lucas e o Rames. A conta vai chegar. E, na sequência, nós ganhamos deles. Ganhou no dia seguinte o jogo de ida da Copa do Brasil. Mas foi eliminado depois, pô. Sim, e o São Paulo foi baile no Morumbi, pô. E o São Paulo foi campeão. Com o Lucas... Tem um erro de data, né? Porque o Lucas foi contratado depois da derrota em Itaquera. Isso. O São Paulo perdeu em Itaquera, depois ele contratou. E diga-se de passagem, ele contratou... Ele nem usou o Rames. Mal usou o Rames. Ainda tem essa, hein? Gente, e aí depois tomou um... Agora, você trabalhar com C, você trabalhar com C, e C não ganha. E C... Pô, C... Vamos fazer uma comparação. É simples, vamos fazer uma comparação. O São Paulo contratou o Lucas Moura e ganhou a Copa do Brasil, desclassificando o Corinthians, e o Lucas Moura, se eu não me engano, foi o melhor jogador do campo, né? Deitou naquele jogo. O São Paulo ganhou 70 milhões de reais pelo título. Deitou, rolou, 70 milhões, beleza. Agora, você contratou, você está na foto com o Luan. E aí? E o que aconteceu com o Luan no Corinthians? É péssimo. O Pedro matou a charada. Quando você começa a comparar com os outros, é que você não quer falar... Não, mas é porque o fulano, sabe? O fulano. E colocar o mundo do C, cara. Na verdade, tem uma coisa assim, eu não posso falar especificamente sobre a parte financeira, porque eu precisava olhar os balanços do clube, todas essas coisas, para poder entender melhor e contra-argumentar. O que dá para a gente dizer aqui é o seguinte, não dá para você separar a gestão do futebol da gestão financeira. O exemplo disso é o Santos. Se o Santos... A situação que o Santos está passando e o Santos escapando do rebaixamento, se confirmado, tem muito de um acerto de final, de uma coisa que vai muito além. Meio aleatório. É meio aleatório, sabe? Apesar dos... Estou querendo desprezar o que o Marcelo fez, o esforço dos jogadores, etc. Tal. E em algum momento o Santos foi lá e gastou mais do que estava planejado. Porque tanto é que acabou de antecipar, o Conselho aprovou a antecipação de cotas de 30 milhões por ano que vem. Aí... ou, por exemplo, o próprio São Paulo, vamos supor, o São Paulo não ganha, realmente tem um impacto financeiro e você não pode contratar jogador imaginando que você ganhará o campeonato. Você contrata o jogador para aumentar a chance. Mas
quando você cita os jogadores, que foram trazidos, alguns jogadores da gestão dele, a maneira como os jogadores são vendidos, às vezes os valores que os jogadores são vendidos, não dá para elogiar a gestão. Não dá para elogiar a gestão. Se tivesse tão tranquila a gestão, se fosse tão perfeita assim, ele não teria vendido esses dois jogadores, jovens jogadores, o Robert Renan e o Pedro. Não, ele fala numa situação, Concordo. ele tenta passar uma impressão de tipo assim, fizemos tudo certo. Por uma fatalidade a bola não entrou. A gente está no caminho das maiores referências de administração esportiva do país. A nossa bola só não entrou. Só que não, que é um ponto que você bate muito até. Quanto custa o futebol do Corinthians? E ele não entrega nada. Quanto custa cada ponto no torneio de pontos corridos que mede a regularidade? Então essa gestão não é bem feita. Ele pode querer dizer, porque isso aí nada mais é do que uma defesa institucional no final de mandato. Eu convoco aqui e vou tentar tem uma eleição logo forçar a minha narrativa. Ele vende a narrativa dele. Se eu vou comprar, é outro papo. Se a torcida vai comprar, é outro papo. Se a opinião pública vai comprar, é outro papo. Ele não vai me convencer com o que ele gastou, o tanto de tropeço que ele deu, o Zé já enumerou, o tanto de contratação. Como é que ele explica os jogadores de um time que não existia, que não disputava nada, de sub-23 ou 20? Sub-23. Que era um time feito para acomodar interesses, fossem políticos, fossem de... Mas vale dizer que ele acabou com esse time, né? Que foi não, o grupo político dele que montou. Ele tá ali para defender que o André Negão é o candidato, que é melhor que o outro. É isso. Chamou o outro depois de machista. Então, tipo assim, não adianta ele também querer virar e falar, não, eu sou independente. Ele não é independente, o Duílio está lá por causa desse grupo. Como é que ele acomoda isso? Como é que ele paga o que ele paga pro jogador? Como é que ele toma um balão da Taunza? Como é que ele tem a folha que ele tem e não ganha nada? Como é que ele troca de técnico e não tem um projeto de... Então não vem dizer para mim que ele está fazendo tudo certo. Quando ele se compara ao Bandeira no Flamengo, é uma afronta, gente. É uma afronta, é subestimar a capacidade de quem está ouvindo ali o que ele está falando. Sabe, intelectual, inteligência. Então, é muita coisa que se faz ali. Ele, infelizmente, ele é refém de um sistema, o sistema o colocou lá, então ele é refém desse sistema. Ele agora precisa também levantar a bandeira para o André Negão ser presidente. Mas assim, se você não está seguro para defender, ele tem coisas boas, eu acho que o Duílio tem coisas boas para falar. Mas não precisa também, sabe, aumentar o bolo dessas coisas boas. Eu vou atacar o São Paulo, vou dizer que eu estou igual o Palmeiras e o Flamengo. Eu vou dizer que a minha gestão é melhor do país. Não é, cara. Aí você está saindo como um contador de anedota. Quando você tem é que ele fala gestão administrativa, financeira, mas quando você tá na reta final de um ano, onde o Corinthians teve quantos treinadores? 4? Lázaro, aí 5, teve o Danilo, aí teve o Cuca, aí teve o Luxemburgo. E agora o Mano. 5 treinadores, né? Num ano em que você sequer chegou ali à semifinal do Campeonato Paulista, num ano em que você, no Campeonato Brasileiro, a briga é para não cair, tá aí, 41 pontos agora, o campeonato todo ali embaixo. Pois é. Num ano em que você é eliminado na fase de grupos da Libertadores, num grupo que, olha, dava para ser pelo menos segundo. O único brasileiro eliminado na fase de grupos. O único brasileiro eliminado ali na fase de grupos da Libertadores. Fortaleza foi na pré. Tá? Exatamente. Onde você... mas aí não dá pra gente comparar esse 1 bilhão de faturamento com o Fortaleza, por exemplo. Não, né? e o grupo costuma ser mais fácil do que a pré. Pré é um jogo de ida e volta, começo de temporada é um pouco mais perigoso. Exatamente. E aí, a partir do momento que você tem a Libertadores, você olha... Aí você mostra total falta de direcionamento. Aí você olha para a Libertadores... Aí você saiu, aí caiu para a Sul-Americana, mas a Sul-Americana é um problema, porque aí a molecada, aí você olha para a Copa do Brasil. Eles não olharam, em momento algum eles fizeram planejamento. O Vanderlei precisou entrar e fazer o planejamento. Olha, vamos disputar isso, vamos disputar aquilo, o elenco é para isso. Aí entra o Vanderlei, eles olham para a Copa do Brasil e largam a Sul-Americana. Vão aqui na Copa do Brasil, aí tem aquelas remontadas contra o Atlético, contra o Curitiba e tal. E aí a Sul-Americana deixa para a molecada. Quando a casa cai na Copa do Brasil, justamente para este time aí que contratou 2 jogadores e que sapecou o Corinthians no Morumbi e que foi campeão, não tem C, não tem C. O seu universo paralelo, tá lá. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians teve oportunidade ano passado, chegou na final com o Flamengo também, não ganhou. Mas foi por C. C. Não ganhou, São Paulo ganhou, tá? E aí olha para a Sul-Americana, agora a Sul-Americana interessa. Então, assim, aqui é coisa do momento. Quando foi caindo no colo, né? Foi caindo no colo. Agora, aí faz aqueles jogos horrorosos na Sul-Americana, até que finalmente é eliminado, né? O Corinthians foi sofrendo, foi eliminado, dependendo muito de Renato Augusto. Aí
A administração financeira tá uma maravilha. Teve que vender o Roger Guedes. Porque também veio uma bala, não tinha como segurar, difícil. E o que aconteceu com esse dinheiro? Por que não reinvestiu no clube? No time? Aonde está? E é um Aonde contrato, tá, quer dizer, o jogador aceitar ir para o Pois é, Corinthians, cadê o dinheiro? Corinthians faz um contrato que é muito vantajoso para o jogador. Não, mas é o Assim. seguinte, esse João Pedro, é o João Pedro, né, lateral do Grêmio? João Vitor. João Pedro. João Pedro. Ele veio de peso, porque o empresário do Roger Guedes é o mesmo do João Pedro. Quantos jogos o João Pedro jogou no Corinthians? É por isso que eu falei, existem determinadas coisas que precisam ser explicadas. Como é que você contrata, porque você contrata um jogador, você é obrigado a trazer o outro? E o Barleta? É. Que já foi, chegou, já foi. Então, assim, aí o Romero. O Romero fez o gol agora contra o Atlético. Gente, pelo amor de Deus, não vamos usar o recorte do Romero contra o Atlético. Faltam 6 jogos. Faltam 6 jogos. Quantos jogos o Romero jogou? Exatamente. Inteiros. Tem uma informação que eu fui na Vila ver o jogo de São Paulo, conversei com gente. São Paulo, até o jogo de volta contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, São Paulo estava devendo ainda para os jogadores. Sim. Aí o São Paulo fez uma reunião antes do jogo de volta, São Paulo e Corinthians na semifinal. A diretoria passou para os jogadores o seguinte: ganhem do Corinthians, eliminem o Corinthians, a gente vai para a final da Copa do Brasil, a bolada é muito grande, a gente quita todos os débitos e ainda te damos um prêmiozinho. Sobrou São Paulo, então, São Paulo chegou endividado com o próprio elenco. Então o Corinthians, não é que o Corinthians ajudou o São Paulo, mas aquela classificação do São Paulo fez com que o São Paulo quitasse as dívidas com o elenco e ainda deu um plus ali, ainda deu um agregado. Eu queria falar alguma coisa. Fala aí. Além do dinheiro, eu acho que a imagem do Duílio sai muito arranhada. No começo e no fim. Porque ele é um cara que tem uma linhagem que vem da democracia corintiana. Ele termina fazendo não vou dizer que é coletiva, né? Uma convocação, selecionando alguns jornalistas, poucos, que é uma coisa meio que antidemocrática. E logo no começo, quando ele contratou o Cantilho, que ele foi homofóbico, dizendo que o Corinthians ninguém é 24. Aqui ninguém é 24. Depois ele, pedi desculpa, não fui bem entendido. Então, um cara que chegou com uma aura de democrático, progressista e tal, ele está saindo muito queimado como pessoa também. Não é só como administrador que não conseguiu resolver as coisas, ou não foi vencedor, não ganhou o título. Acho que a própria imagem dele, nessa gestão, acaba saindo arranhada. Né? E agora tem esse processo de sucessão, que a gente não sabe quem vai ser o presidente, mas o Duílio até nisso se perdeu. Não foi, acho que, o líder que se esperava dele, né? E aí tem muito a ver com o pai, né? Com o passado corintiano. Ele, para mim, é uma tremenda decepção. Eu não tenho condição de falar, como muita gente fala, que ele é o pior presidente da história do Corinthians. Eu não vi lá no passado, eu não tenho condição de ver. O Corinthians teve administrações muito ruins durante muito tempo. Mas o Duílio, para mim, foi uma decepção absurda. E não só na parte administrativa, não. Também na postura, posicionamentos, do começo da gestão. Bom, basicamente isso. Os comentaristas aí jantaram realmente o seu Duílio. Não tem muito o que falar desse cara. Esse cara conseguiu destruir o nosso clube. E não, assim, a dívida ela não diminuiu. Se diminuiu, no mínimo era para ter diminuído aí uns 300, 400 milhões. Coisa que ele não fez e não conseguiu. O que adianta? Você eleva a receita e a dívida também você eleva. Então, não tem muito o que falar desse cara, né? Esperamos aí, Corinthians aí vai jogar amanhã contra o Grêmio, lá no Sul. Esperamos que o Corinthians vença e que a gente se livre o quanto antes dessa zona do descenso aí, que estamos muito próximos, né? Bom, desejo um bom fim de semana a todos, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!